Agradecemos também a todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui. Aos nossos pais, avós, tios, irmãos, amigos, a todos aqueles que fazem parte dessa nossa jornada e que nos ajudaram a chegar até aqui. A Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo. Allan Kardec, pela codificação espírita, por essa doutrina que nos acolhe, essa doutrina que nos abraça, que nos envolve, que nos esclarece, mas que principalmente nos liberta. A todos aqueles que, independente do seu rótulo religioso, a sua denominação, que já entenderam que só existe uma forma de trabalhar para o bem, pelo bem. E esse sentimento de gratidão nos envolve a toda a estrutura material e espiritual dessa casa. É esse tratamento que recebemos todos os sábados, onde nós vamos aprendendo alguma coisa a mais, ampliando os nossos horizontes, tendo a certeza que não estamos aqui por acaso e que a espiritualidade superior também vai nos utilizar para que a gente possa levar lá para fora um pouquinho do que aqui aprendemos, compartilhando, abraçando, amparando, entendendo melhor o porquê e o para quê, e tendo a certeza que em momento algum estamos desamparados. Que assim seja. Então vamos lá. Então hoje nós vamos falar especificamente sobre epigenética, né? E quando na aula passada que falamos sobre genética, falamos de uma palavrinha chamada fenótipo. Lembram disso? Fenótipo. O que é o fenótipo? É o genótipo mais ambiente, a fórmula. Fenótipo é igual genótipo mais ambiente. Então o fenótipo é muito mais do que o genótipo. É o ambiente, são pessoas, são decisões que nós tomamos e que de alguma forma alteram a nossa genética. Ativam ou desativam, ligam ou desligam determinados genes. É sobre isso que nós vamos falar sobre hoje. E essa ciência, que ganhou corpo a partir desse século, e principalmente nos últimos 15 anos, ela se chama epigenética, que é epi mais genética, é o que está acima da genética. Por quase 100 anos, nós acreditávamos que a genética era algo determinista. Hoje, já se sabe que ela não é determinista. Existem outros fatores. Então, a partir do final do século 90, já se foram chegando a essa conclusão, mas foi agora, nesse século, nos últimos 15, 20 anos, que isso tomou corpo. Então, você tem meios científicos no mundo inteiro estudando sobre esse assunto. Olha, interessante isso. Então, isso está no campo da ciência, não está no campo da espiritualidade. Mas a ciência já está reconhecendo que existem aspectos espirituais por trás disso. Interessante pensar dessa forma. Então, a ciência ela é considerada pela espiritualidade superior a ciência do século XXI. A epigenética é considerada a ciência do século XXI. E é aí que nós vamos, é através da ciência, que o ser humano vai conseguir entender realmente quem ele é. Que ele não é simplesmente 37 bilhões de células, 7 octilhões de átomos. Não, ele é muito mais do que isso. Isso é só uma pequena parte disso. Tanto, quando a gente fala de um médico aqui no planeta Terra, encarnado, o que ele conhece é o corpo. Ótimo, excelente. Mas quando você fala com um médico do plano espiritual, além de conhecer o corpo, ele conhece um segundo corpo, chamado ectoplasmático. Ele conhece um terceiro corpo, corpo perispiritual. Ele conhece um quarto corpo, chamado corpo mental inferior. Dá para vocês terem uma ideia? E cada um desses leva pelo menos 10 anos de estudo. Então, se um médico aqui leva 10 anos para se formar, que é o normal, no plano espiritual, você leva no mínimo 40 anos para você entender o corpo físico, o corpo ectoplasmático, o corpo espiritual e o mental inferior, que nem tem forma. Então é muito mais amplo, é muito mais complexo. Isso não quer dizer que com 40 anos você saiba tudo, mas com 40 anos você tem uma boa base.
Então, um médico do plano espiritual, ele enxerga muito mais além do que o corpo físico. Por isso que André Luiz, no começo, Nosso Lar, o livro Os Mensageiros, mesmo sendo um grande cientista que foi, a possibilidade de ele ter sido Carlos Chagas é mais de 90%, eles nem levavam em conta o conhecimento dele, de tão limitado que era para eles. Veja, não levavam, porque eles só conheciam uma pequena parte, e para o plano espiritual precisava conhecer muito mais, muito mais. Ele tinha que ampliar os horizontes dele, para ele conseguir, aí sim, mostrar o que ele sabia sobre o corpo físico, só que intercalar com outros conhecimentos. Então, quando se fala que alguém é médico no plano espiritual, imagine vocês que ele tem no mínimo 40 anos de estudo, no mínimo. E esses 4 corpos estão interligados. Eles são estudados de formas diferentes, sim, claro, são 4 corpos, mas eles estão interligados. Tudo bem? Então, a epigenética é uma dessas ciências que vai unir ciência e espiritualidade. Quando eu falo ciência e espiritualidade, eu não estou falando exatamente de uma religião. Espiritualidade é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Então, a epigenética, daqui a alguns anos, ou daqui a alguma década, vai estar falando de espiritualidade. De espiritualidade. Está caminhando nesse sentido, através da ciência. Então, a palavra epigenética, ela foi criada por um biólogo britânico, a palavra epigenética, chamado Conrad Weighington, em 1942. Então, da onde surgiu a primeira vez a palavra epigenética? Foi um biólogo britânico, em 1942, que trouxe a primeira vez essa palavra. Mas ainda 1942. Vamos pensar que a Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945. Então, estava muito no início isso, muito no início. O conceito, na visão da ciência, na visão materialista, vamos dizer assim, o que a epigenética fala? É uma mudança na expressão gênica, é uma mudança na expressão gênica, estou falando de genes, ok? Porque nós conversamos semana passada o conceito de genes, cromossomos, então, semana passada nós falamos sobre isso. Então, é uma mudança na expressão gênica, ativação ou silenciamento. Ativação ou silenciamento dos genes, que não alteram a sequência do DNA. Esse é o conceito da epigenética do século XXI. Então, é uma mudança na expressão dos genes, que vai ativar ou silenciar determinados genes. Ele vai ativar ou por fatores endógenos e exógenos. Vamos lá. Que não alteram a sequência. Fatores endógenos. O que são fatores endógenos? São que está dentro do nosso corpo. Endo significa dentro do nosso corpo. Exógenos é o que está fora do nosso corpo. Então, a epigenética trabalha com 2 fatores. O que está no nosso corpo e o que está fora do nosso corpo. Então, não trabalha só a genética, só o que está dentro, mas o que está dentro. E o que está dentro veio dos bisavós, que veio dos avós, que veio dos pais, que estão conosco, que serão passados para os nossos filhos. Isso é uma questão genética, hereditária. Então, quando se fala em genética, que é um ramo da biologia, nós vamos pegar que tem 3 tipos de genética, lembra ou não? A genética humana é o que nós estamos falando, a genética molecular e a genética populacional. Então, genética é um ramo da biologia, e dentro da genética ela se divide em 3 ramos principais. A genética humana, que é o que nos interessa, a genética molecular e a genética populacional. O que nos interessa é a genética humana nesse primeiro momento. Okay? Então, fatores endógenos é o que nós trazemos na nossa genética, o que está dentro do nosso corpo. E os fatores exógenos é o que está fora do nosso corpo. Então, a epigenética trabalha exatamente, influencia a genética ao ponto de mudá-la, sem alterar a sequência do DNA. Como muda sem alterar a sequência? Em alguns genes ela vai ativar e outros genes ela não vai ativar, mas os genes estão ali. Deu para vocês entenderem ou não? Por exemplo, nós todos
temos células cancerígenas. A ciência já provou isso. Mas o que faz que ela é ativada ou não? É isso que a epigenética está estudando. Como que uma situação hereditária se pronuncia e a mesma situação hereditária não se pronuncia? Baseado principalmente no estudo dos gêmeos idênticos, univitelinos, que a genética é idêntica, literalmente falando. Literalmente falando, o meio é o mesmo. As influências são as mesmas, principalmente porque eles são pequenininhos. Então não existe nenhuma diferença externa ou interna. E por que eles são diferentes? Então é a epigenética, o que está acima da genética, que vai começar a estudar sobre esse assunto. E é interessante que esse cientista, esse biólogo britânico, junto com uma equipe, ele começa a fazer esses experimentos com ratos. É interessante, né? Saber que muitas das vacinas que nós tomamos hoje, elas são trabalhadas em cima dos ratos, porque eles têm uma similaridade muito grande em relação a nós. Então, todos os experimentos são feitos com eles. E aí eles perceberam que aqueles ratos sofreram uma influência, trouxeram essa influência, um trauma, por exemplo. Então, eles pegavam o cheiro da cerejeira. Só que toda vez que eles sentiam o cheiro da cerejeira, aquilo doía neles, provocava uma dor neles. A próxima geração sentia o cheiro da cerejeira, mas não era provocada a dor, mas eles sentiam a dor. Mas a dor não era provocada. A terceira geração nem queria saber do cheiro da cerejeira. Entenderam ou não? Então são testes feitos em laboratórios, com ratos, várias gerações, para saber até que ponto essa situação é transmitida na sequência de gerações. Então é assim que a epigenética nasceu, fazendo experimentações com ratos, em laboratório, através desse cientista, ok? Esses fatores são ambientais, então quer dizer que o ambiente nos influencia muito mais do que vocês imaginam. Os ambientes, sim, não determinam, eles influenciam. Tanto quando se fala que nós somos a média das 5 principais pessoas que convivem conosco, isso é uma realidade. Então você tem fatores ambientais que nos influenciam, vocês têm fatores comportamentais que influenciam, você tem estilo de vida que influencia e livre-arbítrio. Então a epigenética, ela trabalha em cima de quê? Sim, você tem uma genética, sim, você tem uma predisposição em relação a algumas coisas. Então a genética, ela te fala isso. Você tem uma hereditariedade, que é trazida lá dos bisavós, dos avós, dos pais, sim, você traz. Porém, a epigenética fala, só que isso não é suficiente para explicar quem você é. Século XXI. Até o século XX era. Por isso que chamava que a genética era determinista. Hoje já tem uma certeza, não é determinista. Não é determinista. Por quê? Você tem fatores ambientais, você tem fatores comportamentais, estilo de vida, livre-arbítrio da atual existência. Do presente, do agora. Não é o que aconteceu 10 anos atrás ou de outra existência. É o que você está fazendo agora. É o tempo presente. Então quando coloca assim, ó, e da atual existência, quando fala atual existência, está falando do tempo, do agora. Isso influencia a sua genética. Isso pode ativar ou desativar alguns genes. Você pode se transformar numa pessoa doente ou numa pessoa saudável. Você pode ter uma genética saudável e se transformar numa pessoa doente. Você pode trazer uma genética doente e ser uma pessoa saudável. É isso que a epigenética trabalha, que é a força do sentimento, do pensamento, do livre-arbítrio, do estilo de vida, que vai mudando a sua genética sem mexer na sequência do DNA. Porque isso é corpo, isso não tem o que você mexer. Não tem o que você mexer. Mas você pode ativar ou não determinados genes. Então a epigenética trabalha exatamente sobre isso. Ok? A epigenética, olha interessante isso. Ela é mais
preponderante e mais atuante do que a própria genética. Olha, essa é a segunda conclusão. Essa é a segunda conclusão. Que a genética não é determinista, é a primeira conclusão. Século XXI. E já estão chegando à conclusão também que a epigenética ela é mais preponderante e mais atuante do que a própria genética. Segunda conclusão. Essa já é a segunda conclusão. Que a epigenética é mais importante que a própria genética. Fatores psicológicos, emocionais e comportamentais dos progenitores, os pais no caso, olha, fatores psicológicos, emocionais e comportamentais dos progenitores, os pais, pai e mãe, são transmitidos para os filhos através da fecundação. Então não é simplesmente a questão genética, já se chegaram a essa conclusão também. Isso é epigenética. Então quando o espermatozoide encontra o óvulo, não é só uma questão genética. Traz um pouco do seu pai, traz um pouco da sua mãe. Se o seu pai é uma pessoa estressada, esse estresse vem junto. Se o seu pai é uma pessoa feliz, isso traz junto também. Então já chegaram à conclusão, a epigenética, sim, não é só uma questão genética. Se traz outros valores. Valores psicológicos, emocionais e comportamentais. No processo da fecundação. Lembra? 50% cada um? 50%. É interessante porque a doutrina espírita já vem falando isso há muitos anos. Mas tudo bem, não tem problema. A gente vai olhar lá no livro de 1958, capítulo 7, Evolução em Dois Mundos. Ele já está falando sobre isso. No livro Missionários da Luz, ele já está falando sobre isso. Ele já estava, não com o nome epigenética, mas já estava falando sobre os aspectos psicológicos, emocionais, comportamentais, incidindo sobre o novo ser que está nascendo. Já estava falando sobre isso, principalmente no livro Evolução em Dois Mundos. O livro Evolução em Dois Mundos, ele é feito de duas partes. A primeira parte é a teoria e a segunda parte é perguntas e respostas. Essa primeira parte está na teoria, está no capítulo 7. Esse livro... Esse livro tem um detalhe, esse livro, né? Que o Joaquim lembrou esse detalhe. Ele é considerado, dentro da série André Luiz, o livro mais difícil, porque ele é extremamente científico, né? E quando ele foi escrito, em 1958, o lançamento dele foi em 1958, quer dizer que ele foi escrito antes. O lançamento foi em 1958. Okay? E deu uma segurada, a espiritual segura porque ninguém vai entender, lança, ninguém continua entendendo do mesmo jeito. Aí lançaram o Elucidário do Evolução em Dois Mundos. Para quem não sabe, é o dicionário do Evolução em Dois Mundos. Você tinha que ter o elucidário para você... O que significa essa palavra? Vai lá no dicionário. O que significa aquela palavra? Vai lá no dicionário. Vocês lançaram um e depois viram que ninguém entendeu, lançam o elucidário. Continuam entendendo do mesmo jeito, mas aí não tem problema nenhum. Por quê? É necessário a ciência ter evoluído mais um pouco, para você conseguir entender esse livro. Então hoje, se nós fôssemos pegar esse livro, estaria mais fácil entender. Chama Evolução em Dois Mundos. E um detalhe desse livro. Combinou-se com Chico Xavier, tal dia e tal hora, para ele psicografar o livro. Combinou-se sem que eles soubessem, espiritualidade tem dessas coisas, okay? Com Valdo Vieira, numa outra cidade, que foi um médium também, para ele psicografar o livro. Quando se terminou o trabalho, Chico olhou aquilo, não entendi nada. Valdo Vieira, que era um cara tinha mais conhecimento, era um dentista na época, quer dizer, para aquela época era uma pessoa mais culta, então ele tinha informações. Não entendi nada também. Junta, porque para Chico passou as páginas pares, para Valdo passou as páginas ímpares. Entenderam o que a espiritualidade fez? Aqui passou as páginas pares, e ali passou as páginas ímpares. Juntou, também não resolveu muita coisa. Então a espiritualidade fez isso de propósito para mostrar para os dois como que aquilo não era nada em relação a eles. Fizeram de propósito. Então tem essa particularidade esse livro. Chico Xavier e Valdo Vieira. É o livro Evolução em Dois Mundos. Se você tiver curiosidade, é um excelente livro, mas é um livro de estudo, de pesquisa. E junto dele, providencia o elucidário, porque naquela época as palavras tinham outro significado.
Hoje, né, o linguajar já é um pouco diferente daquilo. Por isso que você precisa ter um dicionário perto. E é chamado Elucidário do livro Evolução em Dois Mundos. E ele já estava explicando sobre isso. Em 97 eu li esse livro, e eu sempre tive que começar um livro e terminar, né? Eu fiz de tudo para terminar, porque eu não entendi nada. Eu precisaria ler hoje de novo para ver se alguma coisa dá para aproveitar. Eu tenho uma história com esse livro, você tem essa, tem uma história com esse livro, né? Que eu vim aqui, tinha uma mulher que dava aula aqui, chamava Dona Dirce. Alguém de vocês conheceu a Dona Dirce, né? Pra você ter uma ideia, ela é professora de inglês. Ela sempre foi professora, sempre deu aula na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Imagina, né? Isso ela dava aula na década de 70, ela já dava aula. Na década de 70 ela já dava aula, ok? E ela veio para Jundiaí, foi para a fraternidade, e depois ela veio para cá, Dona Dirce. Dona Dirce Cabo Clau, o sobrenome dela. Fiz alguns cursos com ela e ela falou, eu vou dar o curso Evolução em Dois Mundos. Falei, oba, né? Excelente, excelente. Aí foi nessa mesa, 20 pessoas, ela dando o curso. Começo do curso, 3 meses de curso. Ela explicando detalhadamente. Aí, ela teve um problema de catarata. Ela precisou fazer uma cirurgia nos olhos. Até aí tudo bem, né? Podíamos ter parado o curso? Poderíamos, né? Ela falou, você continua o curso agora. Eu tenho trauma até hoje por causa disso. Não me recuperei até hoje. Aí eu terminei de dar o curso, ok? Terminei de dar o curso Evolução em Dois Mundos. Imagina. E foi assim, aí foi. Porque tem muita gente que perdeu amizade comigo depois desse curso. Né? Eu entendo. Você não precisa gravar não, depois você tira da gravação, tá? Então vamos voltar aqui. Então os fatores psicológicos, emocionais e comportamentais dos nossos pais também nos influenciam. Nós trazemos os nossos, lembram disso? Nós trazemos os nossos através do MOB e isso somatiza com o pai e com a mãe. Às vezes um é mais preponderante em relação ao outro, mas também nos influencia. Então a genética não muda, mas sofre a influência direta no processo de desenvolvimento do novo ser, principalmente nos primeiros meses de vida, e aí está relacionado com a mãe. Ufa, né? Veja, a criança nasceu. A mãe, os cuidados que a mãe tem com a criança, que normalmente é mais a mãe que fica do que o pai, normalmente falando, no tempo de convivência. Acabou de nascer, os primeiros meses daquela criança sofre a influência epigenética da mãe, muito mais do que do pai. Olha, interessante essa informação. Então, voltando aqui, a genética não muda, mas sofre a influência direta no processo de desenvolvimento do novo ser. Então, a criança já nasceu, e os primeiros meses, 4, 5, 6 meses de vida da criança é influenciada pela epigenética da mãe. Do jeito que a mãe trata, cuida, acolhe, abraça. O jeito da mãe influencia, não determina, mas influencia no desenvolvimento daquele novo ser. Aí a influência da mãe, normalmente falando, tá? É muito maior do que do pai. Porque o contato é muito maior do que da mãe, até a questão da amamentação, inclusive. Olha, interessante. Mesmo depois que nasceu, a mãe continua influenciando, pelo menos até os primeiros 6 meses de vida. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos. Então, a genética sendo alterada pela epigenética. Sem mudar a sequência do DNA. Isso não vai mudar. Mas você vai servir de gatilho entre uma coisa e outra. Aí, entendendo esse conceito que vai cair na prova, que a genética será alterada pela epigenética, a gente vai falar no epigenoma. Semana passada falamos no genoma. Hoje nós vamos falar sobre epigenoma. O que está acima do genoma.
O que é epigenoma? Epi mais genoma. É um conjunto de marcas químicas, epigenoma, um conjunto de marcas químicas que ligam a estrutura do DNA, controlando quais genes serão ativados ou não. Temos o genoma, não temos? Todos nós temos. Epigenoma é o que está acima do genoma. O que ele vai fazer? É um conjunto de marcas químicas que ligam a estrutura do DNA, controlando. Esse será ativado, esse não será ativado. Isso é epigenoma. É como se tivesse uma decisão externa. Quem toma essa decisão externa? Olha, interessante. Quem que toma essa decisão externa? Vamos lá. É o próprio ser. Por mais que ele seja influenciado e sofra a influência da mãe, do pai, do ambiente, da escola, de onde ele estiver, ele sofre a influência. Mas essas influências somadas não são suficientes para que se altere ou ative ou desative um gene. É a decisão dele. Entendeu? Pode falar. Mas ele sendo um bebê... Não, aí no bebê tudo bem, mas assim, ele ainda é um bebê. Então ainda está sendo influenciado, mas aquilo não vai determinar. Por mais que a mãe, nos primeiros 6 meses, tenha toda uma influência e um controle sobre ele, ela vai influenciar, mas um gene ou outro vai determinar, ou é porque ele traz isso no MOB, ou ele vai ativar isso lá na frente. Então, se ele já traz isso no MOB, essa influência pode aliviar ou piorar, mas ela não vai determinar. Se ele não traz isso no MOB, essa influência não vai alterar. Se ele já traz isso no MOB, essa influência vai ativar. Entenderam ou não? Mas no caso de uma criança pequena. Mas depois ele pode mudar isso. Ele pode alterar isso. Quando ele tiver consciência de si mesmo, livre-arbítrio, ele pode alterar isso daí. É interessante a questão 621 do Livro dos Espíritos, que explica exatamente isso. Aliás, deixa eu fazer um comentário sobre o Livro dos Espíritos para vocês. São 1019 questões. Olha essa analogia. Como fica fácil essa analogia. Então nós temos a questão 1 e a questão 1019, tudo bem? Vocês imaginem um grande lago. Então a questão 1 e a questão 1019. Eu posso analisar qualquer uma das questões com 1 metro de profundidade, com 10 metros de profundidade, com 100 metros de profundidade ou com 1 quilômetro de profundidade. A mesma questão. Entenderam ou não? Você pega a questão 621 do Livro dos Espíritos, por exemplo. Onde está escrito as leis de Deus? Na consciência dos homens. Ponto. Eu posso olhar para aquela questão de forma superficial. Eu posso pegar essa questão e ficar meses nessa questão. Refletindo, analisando, se aprofundando e pesquisando. A mesma questão você pode olhar de forma superficial, a mesma questão você pode se aprofundar. A questão do lago, você pode ficar só no raso, ou como você pode se aprofundar. Então o Livro dos Espíritos tem esse detalhe, tá? Qualquer questão do Livro dos Espíritos, você escolhe até que ponto você quer se aprofundar. Qualquer questão do Livro dos Espíritos. A questão número 1, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de tudo que existe. Ponto. Se você quiser ficar nessa questão 3 meses, você fica só nessa questão. Você vai ter que usar de filosofia, de ciência, de religião. Você tem que pegar um monte para você se aprofundar nessa questão. Então, qualquer questão, você escolhe qual é o nível de profundidade que você quer. Entenderam? Qualquer questão do Livro dos Espíritos. E quando você fala a questão 621, por exemplo, onde está escrito as leis de Deus? Na consciência dos homens. Olha aqui, ó. É a consciência dele que vai determinar o que ele vai ser. Vai ativar ou desativar alguns genes. Por mais que ele traga uma genética, ele pode ativar ou não determinados genes. Só que quando ele é criança, então ele está sendo protegido pela ignorância, pelo momento, pelo contexto. Mas a partir do momento que ele deixa de ser criança e ele vai crescendo, principalmente com 21 anos,
quando se encerra o processo reencarnatório, aí a decisão é dele, que é onde termina o processo reencarnatório. Então, epigenoma é o conjunto de marcas químicas que ligam a estrutura do DNA, controlando. Epigenoma é o que está acima do genoma, controlando. E quem que faz esse controle? O próprio ser. Quando ele tem a consciência disso. Quando ele tem a consciência disso. Tudo bem? Existem pessoas sem consciência? Não, não existe. Tem pessoas fugindo, tem pessoas se anestesiando. Mas no século XXI, falar que alguém é protegido pela própria ignorância, não dá para falar isso. Não dá para falar isso, ok? Você está se anestesiando, você está fugindo, aí tudo bem. Mas você não é mais protegido pela sua ignorância. Não é. Simples assim. E é lógico que você vai responder proporcionalmente, claro, sem dúvida. Proporcionalmente. Então você tem todas as leis divinas num princípio espiritual? Tenho. Eu tenho as mesmas leis divinas em um Cristo. São as mesmas leis. Veja. Vão responder de forma igual? Claro que não. É evidente que não. De acordo com o momento evolutivo de cada um. Então nós estamos respondendo de acordo com o momento evolutivo de cada um de nós. Então se nós estamos numa fase de provas e expiações para a regeneração, esse é o nosso momento evolutivo. Uma pessoa de regeneração responde de uma forma diferente. Uma pessoa de um mundo feliz responde de uma forma diferente. A mesma questão. Uma pessoa no mundo celeste responde de uma forma diferente. A mesma questão. Entenderam ou não? Livre-arbítrio. Todos nós gostamos. Só não gostamos da palavra que vem antes. Não. Existe uma palavrinha que começa com a letra R. Responsabilidade. Então o nosso livre-arbítrio ele é proporcional à nossa responsabilidade. Quanto mais responsável você for, mais liberdade você tem. Então, livre-arbítrio e liberdade, ok? Todos nós adoramos liberdade, isso é normal, natural e saudável. O que nós não gostamos da palavrinha que vem antes, responsabilidade. Então, os espíritos que têm mais liberdade, por que eles têm mais liberdade? Porque eles têm mais responsabilidade. Essa é a proporção. Você quer ser uma pessoa livre? Seja uma pessoa responsável. Pode falar. Então, quer dizer que não é fazer o que queremos, mas sim o que precisamos. Exato, isso é livre-arbítrio. Isso é o conceito de livre-arbítrio. Nós chegamos num ponto que livre-arbítrio para nós já mudou o conceito. Até pouco tempo atrás, livre-arbítrio é fazer o que eu quero. Estava tão bom assim, né? Estava tão bom assim, né? Aí chega uma doutrina e fala, viu, não é bem assim. Livre-arbítrio não é fazer o que você quer, mas o que você precisa, para ser feliz, inclusive. Para você encontrar a felicidade, não é fazer o que você quer, é fazer o que você precisa. Porque felicidade tem a ver com responsabilidade. Quero liberdade, seja responsável. As pessoas menos responsáveis é que têm menos liberdade. Já repararam isso ou não? As pessoas menos responsáveis, aquelas que têm menos liberdade. Menos liberdade. Então, se nós estamos num planeta de provas e expiações, por quê? O que significa um planeta de provas e expiações? Não escutei. Aí são processos, ela falou que somos seres angelicais. Estamos aqui como missionários. Como missionários. Né? Porque provas e expiações, você não pode dar muita liberdade. Vamos supor que colocassem, jamais fariam isso, porque eles sabem por que não pode fazer isso. Vocês acreditam que existem milhares de mundos de provas e expiações só na nossa galáxia? E eles tomam um cuidado tão grande de colocar um longe do outro. Eles tomam um cuidado, falam, qualquer mundo pode ficar perto um do outro. Primitivo pode ficar perto, regeneração pode ficar perto, todos podem ficar perto do outro, menos provas e expiações. Menos, eles não podem ficar perto.
Porque um vai construir uma bomba aqui, vamos testar lá para ver se funciona? É assim que eles pensam. Vamos testar lá para ver se funciona. E lá é o contrário. Então os mundos de provas e expiações são matematicamente calculados para ficarem milhões de quilômetros longe um do outro. Porque eles são moralmente atrasados. Simples assim. Às vezes intelectualmente avançados, mas moralmente atrasados. Já pararam para pensar quanto que se gasta em armamento no mundo por ano? A pergunta é, para quê? Entenderam ou não? Entenderam? Veja. Os maiores comércios de um planeta de provas e expiações. Armamento e drogas. São o que dá mais lucro no planeta de provas e expiações. Armas e drogas. Por isso que aquela frase de Milor Fernandes, que fala assim, a maior prova que existe de inteligência fora do planeta Terra, de vida inteligente fora do planeta Terra, é porque eles nunca quiseram conversar conosco. Eu também não gostaria. Essa é a maior prova. Porque no planeta onde você tem armas, onde você tem drogas, onde você tem abortos, onde você tem todo tipo de criminalidade, entenderam? Tem que ficar um longe um do outro. Tem que ficar longe um do outro. Então nós respondemos, porque nós somos moralmente atrasados. Estamos numa fase de transição, mas ainda assim somos moralmente atrasados. Mas isso faz parte do processo evolutivo. E é interessante, porque são milhões de anos no planeta primitivo. São só 7.000 anos no planeta de provas e expiações. São milhões de anos em regeneração. São milhões de anos de mundos felizes e celestes. Provas e expiações é o mais curto. E não quer dizer que eu tenho que ficar 7.000 anos aí. Significa que eu tenho 7.000 anos para resolver essa questão. Nós estamos no primeiro século do último milênio. Entenderam? Por isso que é a fase de transição. Voltando. Em um futuro próximo, quando eu falo futuro próximo, eu estou falando daqui 10, 20 anos no máximo. Em um futuro próximo, a epigenética vai encontrar a remissão ou a cura de muitas doenças. Em um futuro próximo, 10, 20 anos, a epigenética vai encontrar a remissão ou a cura de muitas doenças. Olha, interessante. Porque vai fazer parte do tratamento das pessoas. Não é simplesmente dar medicação. Não é simplesmente cuidar do corpo. Mas cuidar muito além do corpo. A epigenética nasce com essa proposta. Por isso que é 1942 e começa a ganhar corpo agora. E os transtornos? Também. Vai entrar, ok? Quer dizer que daqui 10, 20 anos, não, daqui 10, 20 anos ela vai começar a trazer informações onde será começado o tratamento nesse sentido. Mas a espiritualidade diz, entre 10 e 20 anos, a epigenética vai estar tão inserida no meio que ela vai começar a trazer um tipo de tratamento e aí as pessoas começarão a encontrar ou a remissão, que não é a cura, ou em determinados casos a própria cura. A própria cura. Porque é essa fase de transição. Podia ter trazido antes, dependia de nós. Dependia de nós. Ok? Só não veio antes porque dependia de nós. Porque ela começou em 1942. Segunda Grande Guerra Mundial. Segunda Grande Guerra Mundial. Então vejam, uma programação epigenética, através da mudança de estilo de vida. Anotem isso. Uma programação epigenética através da mudança de um estilo de vida. Lento, gradativo. Um passo de cada vez. Mas é uma mudança gradual. Daí, né? Uma programação epigenética, com hábitos saudáveis em todos os sentidos. Quando eu falo hábitos saudáveis com todos os sentidos, eu estou falando do corpo, estou falando da mente, estou falando do espírito. Não é só do corpo, não é só da mente, mas também e principalmente a questão espiritual, no caso da consciencial. Então, porque o DNA, ele é o nosso manual de instrução. Nós não somos uma máquina.
Na semana passada eu pus ali em vermelho de que é composto essa máquina. Então existe um manual. Então o DNA, o que é? É um manual de instrução dessa máquina. E você pode usar bem o manual ou mal o manual. Você pode usar bem essa máquina ou de uma forma equivocada essa máquina. Mas o manual está ali. Quando nós compramos uma ferramenta ou uma máquina, não vê o manual? Para você usufruir o melhor, teoricamente, não teríamos que ler o manual de ponta a ponta, teoricamente, ver como funciona, né? Então a 110 você vai por 220, aí não sabe por que está cheirando queimado, não é assim? Já fizeram isso alguma vez ou não? Porque não leu o manual, é isso que nós fazemos. Então o DNA nada mais é do que um manual de instrução de como fazer com que essa máquina trabalhe bem dentro da proposta. Então o DNA tem todas as informações. Então esse aspecto científico aqui, ó, é o que a epigenética está trazendo para nós. É ciência falando isso. É assim. Não tem problema, depois a gente pega. Quando a gente vai buscar os aspectos emocionais e psicológicos da epigenética. Até então, nós estávamos falando somente dos aspectos científicos. Então, a aula passada inteira, ficamos no aspecto científico da genética. Hoje eu peguei para falar sobre o aspecto científico da epigenética. E agora nós vamos falar sobre os aspectos emocionais e psicológicos da epigenética. Epigenética emocional. Veja, agora é a epigenética emocional. Do que se fala a epigenética emocional? Já que os nossos genes são afetados pelas nossas emoções e pensamentos, então isso tem a ver com epigenética emocional. Mas qual é a base da epigenética? É a busca pela resiliência psicológica. Então, quando se fala em epigenética emocional, o que ela está buscando? Qual é o foco? Qual é a meta? Qual é o objetivo? É a resiliência psicológica. O que é resiliência? Quando você vai estudar sobre mecânica, por exemplo, sobre física, resiliência é a capacidade de um material voltar ao seu estado de origem. Pega uma mola, você comprime a mola, aí você solta a mola, ela volta no seu estado de origem. Dá para vocês entenderem o que é isso ou não? Então, às vezes você entorta alguma coisa, segura, aí você solta, volta no seu estado de origem. O nome disso chama-se resiliência. Resiliência é você voltar no seu estado natural após cessada a força de atuação. Entenderam ou não? Você pega uma molinha, você faz assim, segura apertado, aí você solta, ela volta. Isso chama-se resiliência. Qual é o estado normal dela? Em repouso. Aberta. Aí você fecha e segura por 5 minutos. Então ela está sob pressão. Aí você solta. Ela volta no seu estado de origem. Qual é o estado de origem dela? Aberta. Entenderam? Pegam algo em curva, você segura, depois ela volta. Depois de um tempo. Cessada a pressão, a força de atuação, aquele material tende a voltar ao seu estado de origem. Isso chama-se resiliência. Enverga, mas não quebra. Não é bem assim, né? Às vezes fica envergado, fica torto, né? Não quebra, mas fica torto. Nesse caso, a resiliência emocional é você voltar realmente no seu estado de origem. Não ficar deformado. Não ficar deformado. A consciência? Consciência intacta, não esquecendo do que se passou. Não, sim, sem dúvida. Não é para esquecer, a menos que seja um problema de Alzheimer, por exemplo. Ok? Não é para esquecer, é para ressignificar. Então, no que se trabalha a resiliência emocional? Primeiro, resiliência é a capacidade humana de enfrentar, superar e sair fortalecido de situações adversas, traumas ou mudanças. Por isso que é novo. Ó, vou repetir. Resiliência, quando eu falo em epigenética emocional, quando eu falo em resiliência psicológica, eu só fiz uma comparação com o material para vocês terem uma ideia, mas o objetivo nosso é entender o nosso psicológico. Não é uma questão física, é uma questão psicológica. Então, resiliência, a condição humana, significa o quê?
É a capacidade humana de enfrentar, superar e sair fortalecido de situações adversas, traumáticas ou mudanças. Vai conseguir isso, fazer isso no dia? Não. Na semana? Não. No mês? Não. Claro que não. Você vai levar um tempo. Você vai levar um tempo. E é natural, e é normal, e é saudável. Mas você tem que se esforçar para voltar ao seu estado de origem. Antes do fato. Antes do fato. Por exemplo, a maior dor que um ser humano pode sentir no planeta Terra é a perda de um ente querido, não é isso? É o que mais dói. É o que mais dói. Fato, ok? Dói, sangra, machuca, você vai sentir a falta, você vai sentir saudades, você vai chorar. Isso é muito normal, é muito natural e é muito saudável. Às vezes você não faz isso naquele dia, mas passado alguns dias você cai. Isso é normal e é natural, vai de um para cada um. Passando um período, vida que segue. Vida que segue. A sua vida tem que continuar. Você não pode parar, eu não vou mais para frente. Porque se você não for mais para frente, não era aquele fato. Já existiam outros fatos anteriores àquele. E quanto de tempo cronológico pode durar uma dor intensa dentro de nós? 90 dias. Tempo cronológico pode durar uma dor intensa dentro de nós. No máximo 90 dias. Se durar com a mesma intensidade depois desse prazo, existia um outro problema por trás daquilo. Não que você não vai chorar de vez em quando, sentir saudades de vez em quando, mas a sua vida tem que tocar. Existem outras pessoas, outras situações. A sua vida tem que tocar dali para frente. Você tem que se adaptar. Então, quando se fala em resiliência humana, nós vamos pegar o quê? Flexibilidade e adaptabilidade. Flexibilidade e adaptabilidade. Se adaptar a um novo momento, a uma nova situação. Aquela pessoa não está mais ali. Você tem que ser flexível a entender aquilo e você tem que se adaptar àquilo. Tem que se adaptar. Sua vida tem que seguir. Então, quando se fala em resiliência humana, um dos fatores chama-se flexibilidade, porque se você não for flexível, o que vai acontecer? Você quebra. Simples assim. Você quebra, você adoece. Então, flexibilidade e adaptabilidade. Vocês já tiveram que se adaptar a uma nova situação ou não? Quantas vezes? Quantas vezes? Muitas vezes. Num primeiro momento é ruim? É péssimo. Num primeiro momento não é ruim, é péssimo. Passado um tempo, você olha para aquilo, você fala, puxa vida, se hoje eu estou fazendo algo diferente e aprendi algo diferente, foi graças àquilo. Porque senão eu estaria fazendo aquilo de novo. Talvez a nossa geração não tenha passado por isso, a nossa geração. Mas a geração anterior à nossa, eles trabalhavam 30, 40, 50 anos na mesma empresa fazendo a mesma coisa. Você lembra disso ou não? A geração dos nossos pais ou dos nossos avós, 30, 40, 50 anos fazendo aquilo. Indo para o mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, podiam até ter crescido na carreira, mas estava ali. O que acontecia quando eles saíam daquele lugar? Qual era o efeito psicológico neles? Muitos caíam em depressão. Não era isso? Caiu em depressão. Por quê? Ficou 30, 40, 50 anos indo para o mesmo lugar todos os dias, convivendo com as mesmas pessoas todos os dias. Por mais que tivesse mudado a tarefa, vamos dizer assim, estava ali, dentro daquele contexto. Você pode ter crescido de cargo, mas você estava dentro do mesmo contexto. Aí quando essa pessoa se aposentava, ela, e agora? Eu não sei fazer mais nada além daquilo. Como já dizia Sócrates, fomos ensinados a memorizar respostas, mas não a questionar as perguntas. Anote porque vai cair na prova, pessoal. Né? Você viu? Entenderam? E era, isso aqui não é uma crítica, mas naquela época, dentro daquele contexto, era orgulho ficar 30, 40, 50 anos na mesma empresa, não era isso? Falavam isso com orgulho. A nossa geração já olha para isso com outros olhos. Não, ficar 30, 40, 50 anos?
no mesmo lugar, no mesmo contexto, não sei se isso é vantagem. Os nossos filhos, então, esquece, porque o conceito é completamente outro. Porque quando você sai de um lugar, você vai para um outro, e dali você vai para o outro, não é assim? E você vai se adaptando e se flexibilizando a um novo contexto. O que aparentemente é ruim, é ótimo para o seu crescimento. E nós temos uma estrutura dentro de nós chamada amígdala cerebral. Já ouviram falar dela ou não? Amígdala cerebral, já ouviram falar disso ou não? Ela ama a rotina. Ela adora a rotina. Você quer dar um nó nela, é você mudar a rotina. Ela se acostuma. Ela tem essa função de te manter na rotina, porque ela gasta menos energia com isso. Mas a partir do momento que a vida exige mudança, você faz com que ela mude isso daí. É exatamente isso. Se você abre a porta sempre com a mão direita, tente abrir com a mão esquerda. Parece que dá um nó. É a amígdala cerebral gritando dentro de você. Você tem a mão direita porque está usando a esquerda. Mas você obriga ela a pensar de uma outra forma. Então o nosso corpo para economizar energia, é uma questão instintiva, não tem nada de errado com ele. Não tem nada de errado com ele. Essas mudanças que acontecem na nossa vida, na nossa existência, é ótimo, porque você adquire flexibilidade e adaptabilidade. Adaptabilidade. Aí quando vier uma terceira mudança, você já está mais ou menos preparado. Se vier a quarta mudança, você está mais ou menos preparado. Aí você começa a perceber que a mudança é uma constante. Que vira e mexe vai acontecer alguma coisa, que você vai mudar. As pessoas moravam na mesma casa por 50 anos, no mesmo bairro, conversavam com as mesmas pessoas. Hoje, isso não é uma grande vantagem. Não é uma grande vantagem. Porque você acaba se acomodando com aquilo. Aí quando você precisar mudar, você não tem flexibilidade. Você não tem adaptabilidade. Então, resiliência humana começa por flexibilidade e adaptabilidade. Elasticidade. O que é elasticidade? O elástico não tende a voltar? Então, às vezes, você tem que se espremer aqui, esticar ali, para encaixar em relação a algumas coisas, porque aquele contexto está te obrigando a se mexer, a não ficar no mesmo ponto. Então, você tem que ter uma elasticidade. Elasticidade é isso. Dentro do mesmo contexto, saber que você faz exatamente isso. Você não fica do mesmo tamanho. Você tem que fazer isso. Isso cria em você algo chamado resiliência humana. Elasticidade. É você estar dentro daquele contexto e o seu comportamento muda e altera de acordo com aquela necessidade. De acordo com aquela necessidade. Chama-se elasticidade. Resistência. Precisamos ter resistência frente a algumas situações. Resistir a alguma coisa é entender que algo é prejudicial, que algo vai gerar uma consequência, e que por mais que você tenha vontade daquilo, que por mais que você tenha desejo daquilo, é você ter a resistência e não fazer aquilo. Chama-se resistência. Superação. Segunda fonte de felicidade para o espírito. Superação é a segunda fonte de felicidade. A primeira fonte é o aprendizado. A primeira fonte de felicidade chama-se aprendizado. A segunda fonte chama-se autossuperação. A segunda fonte de felicidade de um espírito. Espíritos felizes é aqueles que estão sempre aprendendo alguma coisa, seja de que forma for, estão sempre se autossuperando. Autossuperando. Eles estão sempre procurando ser melhor, independente do que eles estejam fazendo. Estão sempre se autossuperando. Isso é fonte de felicidade. Aprendizado e autossuperação. Então, isso vai criar em nós algo chamado resiliência. Recomposição. O que é recomposição? Olha, a pancada foi tão forte, tão forte, tão forte, que eu estou em cacos. Mas eu sei que eu vou sair dessa situação. Você está se recompondo. Então, existem situações que nos deixam no chão? Sim, pessoal, claro. Tem situações que você vai levar semanas ou meses? Sim, sem dúvida. Mas você se recompõe e aos poucos você vai voltando. Você vai voltando. Então, a recomposição. Quando você fala em flexibilidade, adaptabilidade
elasticidade, resistência, superação e recomposição, você ativa ou desativa genes. Você ativa ou desativa genes. Mas como é que eu faço para chegar nesse ponto? De trabalhar isso aqui? Autoaceitação. Nos aceitar exatamente como nós somos hoje, agora. Não o que nós somos ontem, não aquilo que eu quero ser amanhã, mas o que eu sou hoje. Hoje. Aonde eu tenho dificuldade, aonde eu tenho facilidade, aonde eu tenho que melhorar. É autoaceitação. Isso chama-se Pode falar. Esforço e vontade para você se aceitar como você é hoje, sem culpas, sem expectativas. O que eu posso fazer hoje? Hoje. Eu conheço as minhas qualidades, as minhas potencialidades, mas também conheço as minhas deficiências e as minhas fraquezas. Ótimo, mas eu me aceito como eu sou hoje, agora. Pararam para pensar nisso? Que Deus nos ama intensamente, exatamente da forma que nós somos hoje, no agora. Deus nos ama intensamente, exatamente da forma que nós somos hoje, agora. Chama-se autoaceitação. Porque quando eu não me aceito como eu sou, dificilmente eu vou aceitar uma pessoa como ela é. Aí eu vou querer mudar as pessoas. Aí o meu nível de expectativa sobe. Aí a frustração, mais ainda. Não é isso? A autoaceitação é você se aceitar exatamente como você é. Sim, temos traumas? Temos. Temos conflitos? Temos. Temos potencialidades? Temos. Temos qualidades? Temos. Temos pontos positivos? Temos. Temos pontos menos positivos? Foi bem? André Luiz agora. Foi bem, André Luiz. Menos positivos? Temos atitudes edificantes? Temos. Temos atitudes menos edificantes? Estou bem André Luiz agora, tá? Atitudes menos edificantes. Menos edificantes. Temos. Tem a ver com a autoaceitação está ligado a algo chamado amor próprio. Amor próprio. Então, quando você trabalha a autoaceitação, você sabe que você vai passar por traumas, por situações, você sabe disso. Mas com o tempo e com o esforço, nunca esqueçam da palavra esforço, você vai superar aquilo. Você vai superar aquilo. E não é de um dia para a noite. Não é em uma semana ou em um mês. Às vezes não é nem em um ano. Mas você supera aquilo. Você supera aquilo. Mas para isso você tem que se esforçar. Se dedicar. E se aceitar como você é. Tem a ver com alto amor. Para isso eu preciso o quê? Terapias e psicoterapias? Sim, claro. Claro. Por que vocês acham que a espiritualidade, nos últimos 30 anos, investiu muito nesse aspecto das terapias e psicoterapias? Porque se você olhar 50 anos atrás, quase não se falava disso. Quase que não se falava disso. De 30 anos para cá, um pouquinho mais, se começou a falar em terapias e psicoterapias. Porque a espiritualidade sabia que nós íamos precisar de terapias e psicoterapias. Que sozinho a gente não ia dar conta. Sozinho nós não daríamos conta. Porque de 30 anos para cá houve um crescimento nessa área. Tem uma lei que precisa cuidar da saúde mental dos funcionários. Tem alguém do RH aqui, ó, que conhece essa lei, entendeu? Está aqui. Para quê? Para buscar o equilíbrio. Qual a ideia? Buscar o equilíbrio. Buscar o equilíbrio. Quer dizer que eu tenho que estar feliz sempre? Não, feliz você pode estar sempre, mas você pode estar triste e feliz ao mesmo dia. Uma coisa não invalida a outra. Porque felicidade é um estado de espírito, é um estado consciencial. Você pode estar passando por um momento difícil e estar feliz ao mesmo tempo. Porque o estado de felicidade é um estado de equilíbrio interno. Estado de felicidade é o estado de equilíbrio interno. Você pode estar passando por um problema grave e estar equilibrado. Isso é felicidade. Como você pode estar com todas as situações externas favoráveis, todas as situações favoráveis, estar triste.
Entenderam? Então, tristeza pode caminhar lado a lado com felicidade? Pode, sem dúvida nenhuma. Quando com felicidade? Quando eu trabalho a autossustenção. Então, epigenética emocional é trabalhar a resiliência. Epigenética emocional significa a resiliência. E resiliência é a capacidade de estar em equilíbrio. Como? Entendendo que eu preciso ser flexível, que eu preciso ser adaptável, que eu preciso ser elástico, eu não posso ser rígido. Para aquelas pessoas rígidas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, inflexíveis, um outro nome, engessadas. Não tem pessoas que são engessadas, literalmente falando. Então, para essas pessoas engessadas, elas têm muita dificuldade em relação a mudanças. Então, você tem que ser o quê? Elástico. Elástico é exatamente isso. Você está dentro de um padrão, você está dentro de uma empresa, você está dentro de uma casa espírita, você está dentro de um clube, claro. Mas dentro disso você tem situações que acontecem, que não comprometem o todo, mas as pessoas são diferentes. Entenderam ou não? E entender que as pessoas são diferentes. Isso está baseado nos 3 R's, respeito a si mesmo, respeito pelo próximo e responsabilidade nos atos, para buscar o quê? Uma vida saudável. A vida saudável não está fora de nós. A vida saudável está dentro de nós. Você pode ser um tetraplégico e ser saudável. Você pode ter 100% de saúde física e ser um doente. Então, felicidade não tem a ver com condição física, posição social, não tem nada a ver com isso. Felicidade é uma questão consciencial. Como que eu adquiro isso? Através de resiliência. Então, a resiliência é saber que eu sou um espírito em aprendizado, um espírito de provas e expiações indo para a regeneração, um espírito que 90% das situações estão dentro de mim, não estão fora de mim. 10% dos problemas acontecem fora de nós. 90% dos problemas acontecem dentro de nós. 90% dos conflitos tem a ver com o tom de voz empregado. Entenderam ou não? 90% dos conflitos tem a ver com o tom de voz empregado. Olha, interessante. Conflitos existem, somos seres humanos, mas 90% eles acontecem devido ao tom de voz empregado naquele conflito. Somente 10% é um conflito real. Do jeito que você fala, do jeito que você impõe, do jeito que você cobra, do jeito que você coloca as coisas, aí você gera. Então 90% tem a ver com o tom de voz empregado. Mas é uma realidade. Da forma que você aborda um assunto, que você vai conversar sobre esse assunto, a pessoa tende, porque nós temos algo dentro de nós chamado neurônios espelhos, que eles tendem a responder da mesma forma. Muitas vezes você é agressivo na forma de falar, você ativa no outro o quê? A agressividade. Até porque o nosso corpo físico é instintivo. Então já é uma situação natural. Existe algo chamado neurônios espelhos, que se você vai com agressividade, a possibilidade do outro devolver com agressividade é mais de 90%. Como melhorar? Olha aí. Como melhorar? Deixa eu ver como eu colocar isso, porque eu tenho que pensar. A maioria são mulheres, né? Eu tenho que pensar, às vezes, na forma de colocar, né? Os poucos homens que estão aqui, né? Vamos ver se vocês concordam comigo, né? Os poucos homens. Do jeito que elas falam com a gente, elas conseguem tudo. Sim ou não? Olha, é ou não é? Do jeito que elas falam com a gente, elas conseguem tudo. Então não é nem o fato em si, é o jeito. É o jeito. Isso é bom, claro que é bom, mas é o jeito. Então, é o jeito, né? Então, perguntar para os homens, isso é uma unanimidade. Do jeito que se fala, que conversa,
Não conversa? Falando assim, um rico e o outro falando, tá certo. Olha lá, viu? Tá aqui, ó. Tá aqui um exemplo aqui na minha frente, aqui, ok? Depois você edita isso que eu vou falar agora, tá? Eu tinha um empregado que eu cheguei a conhecer a esposa dele, e ele falava, toda vez que eu vou pedir alguma coisa para ele, já vem um não de cara. Eu não termino nem a frase e já me fala não. Eu falei, mas o erro não está com ele, está com você. Espera o momento certo, a forma certa, e você consegue. Porque ele chegava do trabalho, ele já chegava e falava. Naquele momento, ele queria tomar um banho e descansar. Ela já chegava, deixa ele tomar um banho, deixa ele jantar, o homem tem essas coisas, tá? Deixa ele tomar um banho, olha que ele se estiver sentado, estiver mais calmo, vai lá e conversa com jeito. Só isso. Por isso que ele falava não. Depois, ele falava assim. É o momento e o jeito certo de falar. O poder está mais na mão dela do que nele. Porque do jeito que ele chegava, você percebia que ele chegava cansado, estressado, ele queria tomar um banho, estava com fome, sabe? E o homem tem muito dessas coisas, né? Muito. Então, e ela chegava já cobrando, ele colocava o pé para frente, ela já falava, e eu quero isso, isso, isso. Não. Eu nem terminava a frase. Aí eu conversando com ela, falei, espera, calma, deixa ele chegar, deixa eu tomar um banho, a janta, senta do lado, conversa sobre outras coisas, depois você entra no assunto. Pronto, era assim. Porque ela ativava nele o quê? Do jeito que ela falava, ele devolvia. Entenderam? É exatamente isso que acontece. Homens, é assim ou não são? Não é assim? É ou não é? Olha lá, é ou não é? Olha lá. Augusto, seu Joaquim. Pode. Posso falar? Entenderam essa? Posso falar? Não posso falar. Não posso falar, entendeu? Então 90% dos conflitos está no tom de voz empregado. Eu concordo plenamente. Tom de voz empregado. Muitas vezes, você vê tem um colega que falava lá, se você morder a língua antes, é melhor do que você falar. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então a epigenética é isso. A epigenética, pessoal, é trabalhar essa elasticidade. Elasticidade é isso. Você saber colocar a coisa na hora certa, de um jeito certo, da forma certa. Porque se você chegar com agressividade, você vai receber agressividade. É natural do ser humano, ele tem um corpo instintivo, ele vai reagir. Aí se ele já estiver estressado com algum outro problema, e vice-versa também, tá? E vice-versa também. Acontece, vice-versa também. No momento certo, na hora certa, tudo é negociável, tudo é conversado. Tudo. Então, Você chega e fala assim, amor, aí ele fala, o que você quer? não usa a palavra amor. Né? Nunca fala amor. Ele fala assim, amor, eu falo, ai meu Deus. Né? Nunca fala. Quando você fala, aí vem. Né? Entenderam o que é elasticidade? É isso, é você não ficar fixo, congelado, engessado. Você saber que dentro daquele contexto, você pode ser elástico, nesse sentido. Bem? Maleável. Então, flexibilidade, elasticidade, resistência, superação, recomposição. Você consegue isso com autoaceitação, possivelmente não vai conseguir sozinho, aí você tem terapias e psicoterapias, que vai te ajudar a achar o ponto de equilíbrio, e o ponto de equilíbrio vai te levar a uma vida saudável. Isso é epigenética emocional. Trabalha emoções e sentimentos. E são essas emoções e sentimentos que alteram, ativam ou desativam os genes. São essas emoções. Visto pelo lado espiritual. Agora vamos sair do aspecto psicológico e emocional e tentar entender isso, como que acontece no espírito isso. Porque a causa de tudo está no espírito. A causa de tudo, quando você olha para cá, você vai falar, a causa está aqui. Mas quando você olha aqui, você vai falar que a causa está aqui. E realmente, a causa está aqui. Porque nós somos consciência, mente e corpo. Consciência como espírito, consciência, mente e corpo. A mente é só uma fração do espírito. A mente é um reflexo.
O espírito pensa, a mente reflete e o corpo executa. E a mente mente. Tudo bem? E a mente mente. Então, às vezes, o espírito, a consciência, ela está olhando ali a mente e fala, peraí, não é bem assim. Então, tem algo fora da mente, olhando para a mente, que é a consciência. É a consciência. Então, a mente é uma porção, é uma fração do espírito. Então, nós temos, segundo a visão da espiritualidade sobre epigenética. Como que a espiritualidade enxerga a epigenética? Primeiro, existe uma herança epigenética em nós? Sim, nós trazemos. Lembra daquelas 5 influências? Essa que vem de cima, na vertical, que corresponde a 60%, que está no MOB, no modelo organizador biológico. Então, nós trazemos situações emocionais, psicológicas, traumas. Então já existe uma epigenética que nós trazemos e que nós modelamos o nosso corpo perispiritual. Nós modelamos o nosso corpo perispiritual baseado na nossa epigenética. Epigenética. Se o corpo espiritual é 1000 vezes menos denso que o corpo físico, imagine a força do pensamento nele. Se o corpo espiritual é 1000 vezes menos denso, imagine a força do pensamento em cima desse corpo espiritual. Então nós já trazemos uma epigenética nossa e dos nossos pais. Então nós trazemos a nossa, e aí junta o que vem com a mãe, que junta com o pai, que é uma questão hereditária também, já trazemos. Então temos a nossa, que vai somatizar com aquela que não é nossa, mas faz parte das gerações anteriores a nós. Então, o primeiro ponto é saber disso. Segundo ponto, sentimentos e pensamentos atuais alteram os genes. Então, a doutrina espírita deixa bem claro isso para a gente. E no livro Evolução em 2 Mundos, no livro Missionários da Luz, isso está bem claro, está bem explicado, inclusive. São marcadores químicos que são ativados ou não. Então nós temos alguns marcadores químicos dentro de nós que vão ser ativados ou não através dos nossos sentimentos e pensamentos. Espiritualidade explicando. A mente é uma fração, no livro tal. Agora eu vou fazer uma metáfora. O que é uma metáfora? Uma figura de linguagem, para tentar explicar isso para vocês. Como que a espiritualidade explica isso para nós? Através de uma metáfora, para que a gente possa entender. Como nós não somos geneticistas, como nós não temos conhecimentos profundos dessa área, então a própria espiritualidade fala, eu vou trazer uma metáfora para vocês, uma figura de linguagem, para facilitar o entendimento. Entender o conceito. Primeiro, nós temos um alfabeto biológico. Isso é genética falando. Quando você vai falar sobre genética, a genética fala, olha, existe um alfabeto biológico formado de 4 letras. É a letra A, T, C e G. Estou falando de biologia, estou falando de genética agora. Tem um alfabeto biológico que são essas 4 letrinhas, A, T, C e G, são bases nitrogenadas do DNA. É um termo mais técnico. São bases nitrogenadas do DNA. Adenina, timinina, citocina, guanima. É o nome técnico dessas 4 letrinhas. Então a genética já descreveu, já decodificou isso para nós, falou, olha, a biologia humana é formada por 4 letras. Essas letras são conhecidas como A, T, C e G. São 4 letras. Então o gene é essa letra. O gene é a letra do alfabeto biológico. Tudo bem? Deu para entender? São 4 letrinhas só. Então o gene é uma dessas letrinhas. Os genes são as letras juntas. Letras juntas formam uma palavra. Entenderam? O gene é uma letra. Conjunto de genes é uma palavra. Então a junção de várias letras juntas forma uma palavra. Então eu tenho vários genes. Então a combinação dessas 4 letras vai formar uma
palavra. O DNA é a frase. O que é a frase? É a junção de várias palavras. Formamos uma frase. Tudo bem? Está dando para vocês entenderem ou não? Ok? O genoma é o texto. O genoma é o texto. Então o gene é a palavra, o gene é a letra, os genes é a palavra, o DNA é uma frase, o genoma é um texto, É só por isso que eu falo, é uma metáfora isso aqui, só para vocês entenderem. A epigenética é o contexto, a interpretação. Como você está interpretando aquilo. Então a epigenética é o contexto, a interpretação. Quer dizer que se eu tenho letras que já estão ali, que eu não mudo, as letras eu não mudo. O que eu posso fazer então? Mudar as letras de posição. Ativar essa, desativar aquela. Com isso eu mudo a palavra. Mesmo a palavra sendo pronta, eu posso colocar ela num outro contexto. Posso ou não posso? A mesma palavra eu posso ter contextos diferentes. Dar significados para ela diferentes. Então eu não mudei a letra. Eu não mudei a palavra. Às vezes eu não mudei nem a frase. Mas eu pus ela em um contexto onde eu posso estar fazendo uma releitura daquilo. Epigenética é isso. Então a epigenética é o quê? É o contexto, é a interpretação, é a releitura daquele texto. Então eu estou dando uma outra interpretação àquele texto. Então eu posso pegar um trauma de 10 anos atrás e olhar para ele com outros olhos. Posso ou não posso? O que eu estou fazendo aí? Eu mudei o trauma? Não. Semana passada eu perguntei isso, eu vou perguntar de novo. O que é mais importante? A realidade ou a verdade? É unânime a resposta? É a realidade ou a verdade? Oi? O que é mais importante? A realidade, o fato ou a verdade? Olha que interessante. Primeiro que para tudo existem 3 verdades, a minha, a sua e a verdade. Tudo bem? Que é uma questão de interpretação. Mas vamos supor que a gente esteja olhando o mesmo fato. Então não tem dúvida. Aquilo é um vaso de flor. Todo mundo olhando para aquilo, todo mundo chega na mesma conclusão. Aquilo é um vaso de flor. Então, isso é unânime, ninguém vai discutir isso, ok? Porém, eu posso olhar isso de uma outra forma? De quantas formas eu posso olhar? Então a verdade se torna mais importante que a realidade, porque essa realidade pode ser reinterpretada por um outro ângulo. O vaso de flor não mudou, mas a interpretação que eu estou dando para ele agora é diferente daquela que eu dei anteriormente. Um trauma, você não muda o trauma, mas você pode olhar o mesmo trauma com outros olhos. Quando você olha o mesmo trauma com outros olhos, você ativa ou desativa genes na sua genética. Isso é epigenética. É você fazer uma releitura. É um processo chamado ressignificação. Neuroplasticidade autodirigida. O nome mais completo é neuroplasticidade autodirigida. Neurônios, plasticidade porque eles são moldáveis, autodirigida. Então eu posso olhar aquilo com outros olhos. Então a verdade passa a ser mais importante que a realidade. Que eu possa reinterpretar aquela realidade. Então a epigenética nada mais é que o contexto, a interpretação. Eu uso as mesmas letras, as mesmas palavras, as mesmas frases e mudo isso. Aí vai entrar uma palavrinha nova. Que o André Luiz já citou essa palavrinha em 1958. Ele usou exatamente essa palavra, que é bióforos. Vai cair na prova. Bióforos. Ok? Mas dentro disso, que são os bióforos? Isso está no livro Evolução em 2 Mundos. Bióforos são os marcadores. Vocês já usaram alguma vez
Marca texto? Por que vocês marcam, então? Para que serve? Você tem um texto, ok? E você sublinha aquilo ou você põe um marca-texto. Por que você faz isso? Às vezes, só com aquilo que você marcou, que você ressaltou, já é o suficiente para você saber, isso é o mais importante da frase. Então, quando você pega aquele faz um marca-texto em cima, é a tinta, às vezes você muda a cor, sublinha. Isso é o bióforos. É o que é mais importante para você. Então, os bióforos são marcadores. A tinta, influenciados pelos pensamentos e emoções, são as marcas epigenéticas. Chamam-se bióforos. As marcas epigenéticas chamam bióforos. E a própria epigenética de hoje usa essa palavra. São como uma metáfora. São os marca-textos. Aquilo que para você é importante. Aquilo que você quer bater os olhos no texto e aquilo destacar. E aquilo destacar. E chama-se, como é que chama isso? Bióforos. É aquilo que você ressalta. Aquilo que para você é importante. Então, bióforos são os marcadores, a tinta, influenciadas pelos nossos pensamentos e emoções. São as marcas epigenéticas. Aí André Luiz vai falar assim, isso é uma força vital. Bióforos é uma força vital. É que dá vitalidade para aquilo, que dá vida para aquilo. Então, se você fica lembrando de um trauma de 10 anos atrás, você está dando vida para ele. Você está dando vida para ele. Ele está vivo dentro de você. Porque você está dando vida, você está destacando aquele todo momento. Todo momento você está destacando aquilo. Então, os bióforos são o quê? Os marca-textos. São os pensamentos e sentimentos que você mantém em cima daquele texto. Então, você vai mudar essas 4 letrinhas? Não. Você vai mudar a palavra? Não. Você vai mudar a frase? Não. Mas eu posso dar uma reinterpretação para a frase e destacar aquilo que é importante para mim, neste momento. Neste momento. Então, quando fala em epigenética, vai falar do bióforos. Bióforos são o marca-texto. São a energia vital que eu dou para aquele ponto. E aquele ponto vai ativar ou desativar, como se fosse um interruptor. Liga e desliga. Liga e desliga. É a mesma coisa. Imagine vocês terem um interruptor que liga e desliga sobre aquela situação. Se você ressalta, se você alimenta, você liga. Se você desliga. Então, células cancerígenas são acionadas exatamente pelos bióforos. Mágoas, ressentimentos, remorsos, desejo de vingança, ódios, conflitos internos. Você está fazendo com que essas 4 letrinhas trabalhem dessa forma. E isso tem a ver com fenótipo da semana passada, que é o genótipo mais ambiente. Fenótipo nada mais é do que o genótipo mais o ambiente. Então a epigenética nasce exatamente com essa proporção. Por isso que ela já falou, em um futuro próximo, 10, 20 anos, a epigenética vai encontrar a remissão e a cura de muitas doenças. Por quê? Vai ajudar na mudança do estilo de vida das pessoas. É o geneticista, normalmente é. Quem estuda principalmente a genética molecular. Você tem a genética humana, mas aquele que busca a genética, que vai entender como é que funciona, porque é extremamente complexo isso. Mas quem cuida disso é o geneticista molecular. Esse é o especialista que entende muito e profundamente sobre esse assunto. Mas a base é exatamente isso. São as 4 letras, e essas 4 letras são chamadas de alfabeto biológico. Todos nós temos essas 4 letras. Mas esse geneticista molecular, para ele ser bom, ele tem que ter um embasamento científico, senão...
Não necessariamente, mas ele tem que ter um embasamento emocional psicológico. Se ele tiver espiritual, melhor, mas se ele tiver esse embasamento, porque é esse embasamento que está gerando aqui. Então ele vai falar que tudo acontece aqui por causa disso daqui, que já é um passo importante. Mais aprofundado, ele vai entender que isso aqui é aqui. Mas aqui, ó, que está afetando aqui. Então a epigenética de hoje não fala sobre espiritualidade ainda, mas fala exatamente disso daqui, ó. No próximo passo vai falar sobre espiritualidade. A importância da espiritualidade. Ciência e espiritualidade. Ciência e espiritualidade. Por isso que daqui 10, 20 anos, eles vão começar o processo. De remissão ou mesmo cura de determinadas situações. Por quê? É uma mudança de estilo de vida. Estilo de vida. O que é regeneração? É você pegar o que está degenerado e começar o processo de regeneração do que está regenerado. Você identifica o que está degenerado, começa a trabalhar aquilo para que você regenere ele. Isso é regeneração. Os espíritos em regeneração são aqueles que já identificaram o que está degenerado, estão no processo de regeneração. Aí você muda o quê? O fenótipo. É o doente que acredita na própria doença e faz o tratamento correto. Entenderam ou não? É o doente que acredita na própria doença e faz o tratamento adequado. Isso é regeneração. E colabora. Provas e expiações. Não acredita na própria doença, não faz o tratamento, justifica e terceiriza. Isso é provas e expiações. Regeneração é a mesma doença, só que você acredita na doença, você colabora no tratamento. Com isso você mexe no seu fenótipo. Mexendo no seu fenótipo, você altera os genes. Sem mexer na genética. Você não vai mudar as letrinhas. A palavra está lá, a frase está lá, mas você muda o contexto que você coloca ela. Você reinterpreta aquele fato de um outro jeito. Isso é epigenética. Tudo bem? Alguma dúvida sobre epigenética? Pode cair na prova? Oi? Semana que vem, nós vamos falar... Semana que vem tem aula, tá? Inclusive. Porque sexta é feriado, né? Mas sábado tem aula normal, tá? Só para confirmar com você. Vai falar de Chico? Vai falar de Chico. Liliane vai falar de Chico. Sábado que vem. Eles vêm que vai ter sua aula, pelo menos assiste. Não, vai falar de Chico, fala muito bem de Chico. A próxima aula, o tema vai ser moral e ética. Moral e ética. Que tem a ver com isso. Às vezes você muda um nome da aula, mas está tudo interligado. Então, a aula da semana que vem é moral e ética. Moral e ética. Vai ficar uma ou duas aulas, eu vou ver como é que eu vou desenvolver isso, para a gente trabalhar sobre isso. Tudo bem? Vamos encerrar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Que bom. Ou entenderam tudo ou não entenderam nada, mas tudo bem, não tem problema não, né? Então vamos lá. Então vamos nesse momento agradecer pelo abraço acolhedor que tivemos. Cada um de nós foi abraçado, literalmente falando, foi acolhido. Nossos entes queridos tiveram a oportunidade de estarem aqui. Uma equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, assistentes, cuidaram de nós. Nosso anjo da guarda, muito presente. Espíritos familiares, amigos. E agradecemos por esse ambiente, pelo tratamento, pela troca de ideias, e tendo a certeza que não estamos aqui por acaso, e que possamos cuidar de nós, trabalhar o alto amor, o alto respeito, a autoconsideração, fazendo a nossa parte, o que nos cabe, mas tendo a certeza que podemos, sim, sermos felizes neste momento, nesta fase, porque a felicidade está dentro de nós, muito mais próximas do que a gente imagina, mas ela exige esforço, dedicação, amor próprio,
autorrespeito e alegria no coração. E nunca esquecer que o sentimento que nos eleva chama-se gratidão. Que assim seja. Então, até a próxima aula, semana que vem.